por que que se tem tanta gente fazendo errado, tanta gente roubando, tanta gente matando, tanta gente passando fome ou viciada em crack na rua? Se Deus existe, cadê Deus para salvar essas pessoas? Antes de eu responder isso, eu queria responder a outra coisa que você comentou da religião. Que a religião, eu comentei que a religião é a prática do contato com Deus. E quando a gente pega, vamos fazer uma avaliação do Felipe. E quais são os critérios de avaliação da religião católica? Virtudes. Quais são as virtudes? Tem as virtudes humanas, que é fortaleza, justiça, prudência e temperança. E quais são as virtudes sobrenaturais? Fé, caridade e esperança. Você consegue nutrir virtudes sem Deus? Consegue. Consegue. Você é um cara forte, você tem a virtude da fortaleza, você faz coisas difíceis e faz o que é certo. Você tem a prudência, né? Claro, eu não estou falando que você tem que já está zerado, mas você tem uma prudência bem desenvolvida. Você tem a temperança de resistir, a prudência é fazer o certo, a temperança é resistir ao errado, e você tem a justiça de ser certo com todos ao seu redor. Isso aí são os critérios de avaliação do ser humano. E quais são as 3 virtudes sobrenaturais que Deus tem pra gente? A fé, a caridade e a esperança. Pelo sentido simplesmente humanitário, não faz sentido a gente ter caridade. Para que eu vou doar dinheiro para um mendigo? Não tem o menor sentido. Eu vou tirar da minha riqueza, deixar de dar pão para minha mulher, deixar de deixar patrimônio para meu filho, para dar dinheiro para o mendigo, que não vai fazer nada por mim? Então, coisas que não fazem sentido aos olhos de homem, fazem sentido aos olhos de Deus, virtude da caridade. A gente faz porque é bom, e isso está no nosso peito, imagem e semelhança de Deus. Beleza. Fé. O que é a fé? Fé é muita gente confunde a fé com a esperança, porque no dia a dia, no dicionário, no vocabulário das pessoas, acaba se confundindo, né? A esperança é crer que as coisas vão ficar bem, crer em Deus que as coisas vão ficar bem. E o que é a fé? Por definição de virtude pela Igreja Católica. A fé é você conhecer as verdades de Deus. E a partir do momento que você conhece as verdades de Deus, fica muito mais fácil entender o que Ele quer de você, o que é certo e errado para Ele, e isso alimenta todas as outras virtudes. Você consegue viver uma vida virtuosa sem ter fé? Consegue, te sobram 6 virtudes. Só que essa virtude que te falta, com ela você potencializaria todas elas. Elas estão todas conectadas. Então você consegue sim estar próximo de Deus, porque isso é uma coisa que diferencia um pouco dos católicos e dos evangélicos. Os católicos, a gente leva em consideração que as suas obras e a sua fé te levam para o céu. Se você não tiver fé, suas obras têm que ser muito boas, mas você tem chance de ir para o céu. Os evangélicos levam mais em consideração a sola fide e a sola scriptura. O que é isso do latim? Sola fide é somente a fé. Se você faz coisas erradas, tem obras ruins, mas a sua fé é muito pura, você pode ir para o céu. E a sola scriptura é que não importa tanto o magistério da igreja, só o que está na Bíblia importa. Só que quando só o que está na Bíblia importa, você pode interpretar aquele texto como você quiser. Quando a gente tem o magistério da igreja, ele fala, não, a gente traduz isso aqui nessas virtudes, você tem que seguir assim, assim, assado. Então, é possível sim praticar a religião, que é o simples fato de estar perto de Deus, sem estar indo na missa, sem estar lendo a Bíblia, simplesmente cultivando as virtudes. Mas é muito mais fácil você entender o porquê de cada uma delas e se tornar um ser humano exponencialmente melhor se você tiver a virtude da fé. Concordo. Mas eu também concordo que, por exemplo, a questão do que eu falei, que eu ia responder essa própria pergunta, foi a questão que eu mesmo cheguei, foi pensando assim, Deus não ajuda todos, até os oprimidos e drogados e esquecidos, porque eles esqueceram Deus. Então, Deus deu o livre-arbítrio para você escolher se você quer ser um viciado em crack, vender tudo na sua casa e se isolar do mundo, ou se você quer buscar Ele e pedir ajuda. Então, eu lembro que eu vi uma coisa em algum lugar que essa frase mudou minha cabeça. É óbvio que Deus não ajuda essas pessoas não buscam Deus. Se você resolver buscar Deus na sua vida, Ele vai vir até você. Mas só que Ele não pode Deus sem a religião? Cara, aí que tá. Aí a gente entra numa questão muito interna de cada um. Porque o que eu entendo como Deus? Eu entendo que Deus é a vida, Deus é amor, Deus é o universo, Deus é a ordem. Eu não preciso de uma religião para chegar nessa conclusão. Então, se você tem uma visão de Deus e você acredita que pode vivê-la sem a religião, e eu também, então o meu Deus é diferente do seu. Não. Por quê?
Porque eu posso enxergar Deus de uma outra forma, já que eu estou em um local que não existe nenhum limite que é imposto pela própria religião. A religião não está me dando nenhuma compreensão sobre a coisa, nenhuma interpretação. Logo, eu sou livre para interpretar aquilo da forma que eu quiser. E você também. Então, o meu Deus pode ser diferente do seu. Talvez. Que pode ser diferente de outra pessoa que tem outra religião. Talvez. Então, nós acreditamos no quê? Esse é o ponto. Se são todos diferentes. Sim. Será que nós não acreditamos naquilo que nossa própria mente gera? E a gente chama isso de Deus? Talvez. Então, Deus sou eu mesmo? Ou Deus essa é uma grande questão do universo, muito né? grande. Eu sempre me perguntei isso e sempre na minha percepção é o seguinte, eu chamava muito de universo. Eu não gostava de falar Deus. Joga pro universo, né? Joga pro universo. É mais fácil de entender o universo do que Deus. Inclusive, olha só, nos meus roteiros de Reels que eu faço, né? Você pode perceber, tem os roteiros antes de Cristo e depois de Cristo. É o feio do Velho Testamento. É sério, o feio do Velho Testamento, todas as palavras que eu gostaria de, no fundo, ter falado Deus, eu falava universo. É verdade. E agora, daqui pra frente, todos os roteiros, eu troco a palavra universo por Deus. É verdade, tem porque aparecido muito. É verdade. No meu interno, Deus se tornou o universo. Então, quando eu comecei a entender a parada científica sobre Deus e realmente cheguei numa conclusão que, tipo, eu não consigo refutar. Todos os questionamentos que eu tenho e todos os pontos que eu falo, até pontos científicos, usando física, metafísica e tudo que eu estudo, até questões filosóficas, eu não consigo refutar Deus, cara. Eu não consigo chegar em nenhuma conclusão contrária de que algum criador existe. Então eu tenho que acreditar nesse cara.